Olá a todos os ouvintes, tudo bem com vocês? Quero falar hoje sobre a história de Jonas, pessoal. Jonas, que foi engolido pela baleia, né? A princípio, na história de Jonas não fala que era uma baleia. Tô tentando desenhar uma baleia aqui, pessoal. Mas Jesus, nos evangelhos, mostra que era sim uma baleia. Parece uma baleia, pessoal? Parece um tubarão, né? Sei lá. Isso é só para interagir um pouquinho. Então, diz que Jonas foi engolido por uma baleia. Isso é verdade. A Bíblia fala, Jesus deixa bem claro, né? Aqui é a água. E aí ele foi engolido, certo? Só que o fato disso daqui foi ele ter medo do povo de Nínive. O que vocês acham? Isso é uma história que eu sempre ouvi, né? Eu estou trazendo esse assunto porque eu ouvi sempre essa história. Eu ouvia direto, né? Jonas ele foi engolido, ele fugiu do povo de Nínive, né? Que ele tinha medo do povo de Nínive. Isso eu ouvi desde quando eu era criança, pregações, até hoje eu ouço, né? Mas o que de fato aconteceu? Jonas tinha medo mesmo do povo de Nínive? Por que essas pessoas falam isso? Diz a história antibíblica, né? Fora da Bíblia, que Jonas, ele os pais de Jonas foram mortos, né, pelo povo de Nínive, era um povo sanguinário, matador e tudo. E aí quando Jesus fala aqui no livro de Jonas, né, que são só 4 capítulos, é tão rapidinho a leitura. O maior é esse daqui, só tem 17 versículos. Os outros tem 10, esse tem 10, esse tem 10 e o quarto tem 11, né? 17. Nós temos aqui 17. Deixa eu pegar a setinha aqui. Esse tem 17, esse tem 10 versículos, esse tem 10 versículos e esse tem 11. Rapidinho faz uma leitura. E, de fato, Jonas não tinha medo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele sabia que se ele fosse pregar para o povo de Nínive, o povo de Nínive ia se arrepender. E por isso, o que ele queria? Ele queria que Deus os matasse. Essa é a toda a verdade. E a única verdade que precisa, né? E onde é que a gente encontra isso? Na Bíblia, no livro de Jonas, né? Olha, por que o pessoal tira essas histórias, né? Essas loucuras aí que eu digo, né? Ó, veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia chegou, pois a sua malícia subiu até a minha presença. Olha isso. Deus falando para Jonas ir pregar, né, clamar contra ela, falar para ele. Só que Jonas, o pensamento de Jonas era: se eu for, esse povo vai se arrepender e Deus vai perdoar os pecados dele. E eu quero que eles o matem, né? Por que eu quero que eles o matem? Porque aquela história fora da Bíblia de que eles mataram os povos de Jonas, ela tem um certo fato, né? O historiador Flávio José ele conta isso e tem sim esse fato, sim, que aconteceu, né? Nós acreditamos nisso. Mas o fato de deles matarem a família de Jonas era o que Jonas queria, que Deus os matasse também. Pelo fato de eles terem matado a família dele, ele falou: eu quero que morra todo aquele povo. Então Jonas sabia que se ele fosse pregar, o povo poderia se arrepender. Essa é a verdade. Não é que ele tinha medo. Outro ponto de que eu acredito que as pessoas pensam que ele fugiu com medo é isso daqui, ó. Porém, Jonas se levantou para fugir. Essa palavrinha aqui, fugir. Só que é fugir da presença do Senhor. Esse fugir, às vezes, eu acho que leva as pessoas que levam a mensagem, né? No altar, na igreja, eles colocam esse fugir como fugiu com medo. Não, mas esse fugiu é fugir da presença do Senhor. Ele queria sair da presença do Senhor, algo que é impossível para qualquer um de nós, né? Então ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope achou um navio. Ele estava na cidade de Jope, ele achou um navio. Todos nós sabemos dessa história. Mas eu quero ser bem breve e mostrar para vocês
o fato que ele não deixou de ir a Nínive porque ele tinha medo. Pessoas que pregam, vocês que estão levando a mensagem do Senhor, façam um favor, leiam o livro de Jonas completo e tirem esse vocabulário de vocês aí de que ele foi com medo. Ele não tinha medo do povo, é muito pelo contrário, ele tinha coragem até demais. Ele sabia que se ele fosse pregar, Deus poderia perdoar esse povo, eles poderiam se arrepender e Deus poderia perdoar cada um deles, entendeu? Então isso que clama, e é isso que mostra a palavra de Deus. Como eu disse, né, são poucos capítulos. O que mais importa pra gente é esse daqui, esse que a gente acabou de ler, beleza? Agora nós vamos aqui para o capítulo 4. Vamos dar um salto aqui. Eu quero só mostrar, enfatizando isso daqui que eu mostrei para vocês. Aí nós vamos ver aqui o seguinte passo. Ele prega, é o capítulo 3. Logo depois que ele prega, veio a palavra do Senhor, segunda vez a voz dizendo, levanta-te, depois que ele sai do peixe. Levante e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. Beleza, ele foi lá e pregou. Logo após ele ter pregado, os homens de Nínive creram em Deus, depois que ele pregou. Ele pregou e aí os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram um jejum. Olha isso. Tudo que Jonas não queria. Jonas não queria que acontecesse isso. Jonas queria que eles nem soubessem que existia Deus, nem que se arrependessem de Deus e que Deus os matasse. Era esse o ponto que Jonas queria. Está bem claro no texto. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. Olha isso. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei, dos seus grandes, dizendo: nenhum homem, olha isso, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisas algumas, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, ou seja, um jejum, né? Eles fizeram um jejum completamente. E aí mostra tudo o que os homens fizeram, né, para Deus, mostrando que eles reconheciam a soberania de Deus. Tudo que Jonas não queria. Jonas não queria que isso acontecesse, né? Essa é a verdade por trás das pregações que a maioria das pessoas pregam. A verdade é só essa, não tem outra. É só ler, não tem que você dizer que Jonas tinha medo nem nada, não. Para com isso. Entendeu? E os homens fizeram aquele jejum e Deus os poupou. Deus os deu a salvação, Deus os deu o livramento, né? Que Deus ia destruir aquela cidade. E aí mostra exatamente aqui, ó, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado de fazer. Anunciado lhes faria e não fez. Ou seja, Deus falou que ia matar aquele povo e Deus se arrependeu e não fez. Por quê? Por causa da pregação de Jonas, que foi poderosa. E Jonas sabia disso. Jonas sabia que isso poderia acontecer. E aconteceu como Jonas previa que aconteceria. Deus os perdoou e Jonas não queria que Deus os perdoasse. Era só por isso que Jonas não queria ir. Só por isso. Tanto que ele fala que depois que acontece sobre a boboeira, tudo que aconteceu lá, Deus vem e fala, Jonas vem e fala para Deus. Mas isso desagradou extremamente Jonas e ele ficou irado. O que? Isso o que? Isso aqui que nós acabamos de ler. Ó. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado de fazer e não os fez. Ou seja, isso desagradou a Jonas. Esse fato de Deus ter se arrependido, de não matar eles. Jonas ficou irado com isso. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Olha isso.
quando ele estava lá na terra, lá em Jope, ele teve uma conversa que lá no capítulo 1 não mostra, mas agora aqui no capítulo 4 mostra que ele teve uma conversa com o Senhor, né? Estando eu na minha terra. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Olha por que ele fugiu para Tarsis. Olha aqui, ó, tá escrito. Não foi por medo. Por isso que me preveni fugindo para Tarsis. Porque eu queria que o Senhor matasse aquele povo e o Senhor não matou. Olha isso. Pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha isso. Jonas, ele ficou tão irado, com tanta raiva, ele queria tanto que Deus matasse aquele povo, ele fugiu para que não viesse pregar, porque se ele pregasse, ele sabia que o povo poderia se arrepender e se converter do seu mau caminho e se converter para Deus. E aí por isso ele fugiu. Só que aí Deus foi lá, fez ele ir pregar, não, eu quero que pregue. Ou seja, porque Deus, ele se compadece sim daquela pessoa que peca. E ele faz de tudo para salvar o pecador. Prova disso é isso aqui. Só que Jonas, assim como muitos de nós, né, queremos ver o mal daquele pecador. Queremos ver mesmo ele cair Não adianta a gente dizer que não. Muitas vezes a gente quer, né? Assim como presidentes, né? Assim como pessoas que fazem coisas ruins. A gente quer ver, em vez de a gente levar a mensagem de Deus, não, a gente quer ver a desgrama, né? Para não evitar a palavra aqui, que ele venha ser derrotado, que ele venha ser morto, que ele venha ser exterminado da terra. Não é assim? Mas Deus, ele se compadecendo deles, fez com que Jonas foi lá e pregasse, né? E aí Jonas prega e o povo se arrepende, e aí Jonas fica muito mal por isso, tanto que é isso aqui que ele diz, ó. E quando eu estava lá lá na minha terra, eu ainda falei, se eu for, o povo pode se arrepender. Eu sabia que o Senhor é um Deus longânimo, e foi isso que Deus fez, né? Se arrependeu do mal que poderia fazer ao povo, graças à pregação poderosa. E aí Deus depois vem aquela conversa, né? Nasce uma boboeira, depois cria um bicho, o bicho come a boboeira, tudo. E Jonas fica com mais raiva ainda, e aí Deus pega então e diz, né? Fazes bem que assim te ires por causa da boboeira. E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. Olha só, cara, o que Jonas está conversando aqui. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da boboeira. Ou seja, de um mato que ele não fez crescer nem nada, né? Ele só estava ali. Ele teve compaixão da boboeira, de um pé de árvore, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e nenhuma noite e em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. Ou seja, ela nasceu, né? E aí no outro dia já não tinha mais porque o bicho foi lá e comeu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Ou seja, Jonas, Deus aqui mostra um comparativo. Poxa, Jonas, você teve compaixão de um pé de árvore que tu não fez nada para ele crescer nem nada, ele já morreu, e aí tu tá se desgostoso aí por causa de um pé de árvore, e eu não posso ter compaixão das pessoas de Nínive, que são várias pessoas, é uma cidade inteira. Olha isso. Ali tudo isso, além de Deus salvar uma cidade, né, da morte, da perdição, e levar ela a se curvar diante de Deus, Deus ainda está tratando com Jonas. Observe isso, Deus ainda está tratando com Jonas. Porque Jonas era uma pessoa de caráter ruim para aquelas pessoas, né? Ele queria que Deus matasse mesmo as pessoas e não tinha conversa, não tinha perdão o que eles tinham feito. Mas aí Deus mostra uma árvore, Jonas se compadece da árvore, mas se compadece das pessoas. Então fala Deus, né? Eu e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, só homens, e que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Deus ia matar aquele povo todo, até os animais. Mas Deus teve compaixão e trabalhou no coração de Jonas, ter essa compaixão, assim como ele trabalha hoje no nosso coração. Se você, meu irmão, tem um texto na palavra de Deus que fala, né,
que se nós não perdoarmos aos nossos inimigos, às pessoas que nos fazem mal, Deus também não nos perdoará. Você consegue observar isso? Você consegue entender a profundidade disso? Muitas vezes nós temos raiva, né? Nós temos ódio. Que adianta a gente fazer o bem para quem faz bem para a gente? Nada, né? Não adianta nada. Você está pagando bem com bem. Agora quer se superar, quer ser um irmão, um servo de Deus, uma serva, acima da média, pode ser assim dizer, comece a perdoar quem realmente lhe fez mal. Começa a ser diferente de Jonas. Não sejam Jonas. Não sejam Jonas. Seja uma pessoa de compaixão. E se Deus mandar você levar a mensagem, mesmo que seja para aquela pessoa que não lhe agrada, leve. Leve mesmo assim. Que Deus ele vai tratar com a pessoa e pode ter certeza, ele vai estar tratando com você também, assim como tratou com Jonas. Tá ok? Fica essa palavra, essa meditação. Peço aqui que deixe seu like. Observe, pessoal. Tem gente que fala que a gente pede o like. Tem gente que não faz ideia, né? O que significa isso. Pensa que é pra gente ter visualização. Não. Isso é para que o YouTube ele tem um algoritmo. E esse algoritmo, quando você deixa o like, ele vai mandar para outras pessoas. Entendeu? É assim que funciona. O like não é pra gente ter bastante visualização. É pra gente mandar, sim, realmente para outras pessoas. Mas não é por causa de ego nosso. Né? Eu vejo cada pessoa que não tem bom senso, né? Pastores, realmente, pessoas que falam de Deus e tudo, e tem uma ferramenta aqui, como o YouTube, como isso daqui, que pode ser usado para proclamar, levar o evangelho do Senhor, a verdade para outras pessoas, e não, eles não querem usar. Pois bem, pois se você foi chamado para pregar num templo, pregue, faça. Eu estou aqui nas redes sociais. Aos poucos eu estou mandando, colocando as mensagens que Deus coloca no meu coração. Se você quer reclamar, reclame. Só que, olha o que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu lembro onde é que é. Acho que é Filipenses. Filipenses, deixa eu ver o capítulo 1. Onde ele fala que, uns na verdade anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflição nas minhas prisões. Ou seja, umas pessoas levam a mensagem de Cristo por contentação, não é puro aquela verdade. Tudo bem. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Outros já levam por amor. Quem é você para julgar se eu estou levando a mensagem de Deus por amor ou por apenas uma contenção aqui, ou não sendo puro? Entendeu? Mas quem importa? Olha o apóstolo Paulo falando para você aí. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Se a pessoa está falando por views, para ter visualização, para ter status, que importa? Isso é Paulo falando. Agora, se é por verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, meus irmãos, Paulo falando aqui que ele se alegra que o nome de Cristo seja anunciado, né? Não importa se a pessoa está falando porque ela quer ter visualização. Não importa se ela... Quem é você para julgar isso? Né? Quem é? A minha mente está tranquila, porque eu faço algo que Deus me mandou fazer. Se você estiver fazendo também, pois não seja caminho. Tá bom? Fica essa mensagem aí, uma indireta para algumas pessoas que gostam de querer julgar, né, o que as pessoas fazem.
Tá aí. Leia, medita. E antes de julgar, fala o seguinte: pega o capítulo de Jonas lá e leia ele todo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Veja se eu falei alguma coisa aqui que que desagrada a palavra de Deus, que não está em harmonia com a palavra de Deus. Me responde aí. Escreve aí no privado aí. Tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo aqui, se você quer saber sobre a verdade sobre a mulher adúltera lá em João 8. Viu? Por que não aparece um homem lá em João 8? Por que não aparece um homem na mulher adúltera? Eu tenho um, um pensamento baseado na Bíblia. Tá aqui, baseado na Bíblia. Né? Aqui, ó. A mulher adúltera, né? Os escribas fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Então eu tenho aqui o que é esse adultério aqui, ó. Tem um estudo sobre isso daqui. Dá uma olhadinha lá. Medite no estudo. E depois você entra e venha falar alguma coisa. Tá bom? Eu estou entregando algo que Deus ele colocou para mim. Poucas pessoas recebem isso. Eu entendo. E o próximo vídeo que eu vou estar lançando aqui vai ser sobre homens e mulheres divorciados que casam novamente. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Homens e mulheres que se divorciam e casam novamente. Vai ser um estudo longo, mas muito profundo. Fique na graça e na paz do Senhor. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Pode comentar. Nós estamos aqui à disposição. Fique com Deus. Tchau, tchau.